eu sou Mariana Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar mais uma aula de artes. Dessa vez, a gente vai finalizar a nossa unidade. Essa unidade que a gente vem trabalhando desde lá do início, antes da nossa avaliação. E hoje a gente vem com um conteúdo super interessante. Pega o seu livro, vai lá para o finalzinho da unidade 3, para que a gente consiga finalizar e que a gente possa aprender um pouquinho mais. Vocês estão lembrados do que a gente vem trabalhando durante esse mês inteiro, durante esse período e durante essas revisões para a nossa avaliação que vocês já fizeram? Basicamente, nós temos aí o conteúdo falando sobre moradias, né? A gente vem trabalhando sobre moradias, a função da moradia, por que ela é tão importante para o ser humano, né? Por que as pessoas constroem suas casas, os modelos das casas, quem constrói e tudo mais. Então, basicamente, hoje a gente vai finalizar trabalhando com a casa dos artistas. Assim como a gente tem uma casa, os artistas também tinham suas casas, e muitos deles faziam a representação através de pintura das suas casas. É claro, né? Se eu gosto da minha casa, se eu acho minha casa agradável, então eu vou representar ela. Então, nós vamos estudar hoje 3 artistas que conseguiram, em vários momentos, representar suas casas, sejam elas através de fotografia, através de pintura, ou mesmo através da própria arquitetura, tá bom? Então, vamos lá. Moradia dos artistas. Essas pessoas também tinham casa. Nós vamos conhecer a casa de Van Gogh. Para quem não sabe, Van Gogh foi um artista que trabalhava com arte expressionista e ele trabalhava com obras bastante coloridas, né, com muita utilização do amarelo, do azul. Você já deve ter visto, com certeza, uma obra dele. Vai até lembrar, observando a representação da casa dele. Essa daqui é conhecida como a Casa Amarela. Obviamente, amarela por conta da cor da pintura de suas paredes. Essa casa é a casa em que viveu por bastante tempo Vincent van Gogh, que foi esse artista aí bastante importante. Ele mesmo que fez a pintura, que representou a pintura dessa casa. Essa casa ainda hoje ela existe, só que não mais nessa cor amarela. Tá? Aí você observa, vamos analisar comigo a estrutura dessa casa. Basicamente, ela está numa esquina, né? Que praticamente é como se fosse o canto de uma rua. Então, ela tem duas estruturas, ó. Uma estrutura que tem uma tenda, uma espécie de varanda, que é essa parte que fica na frente da casa, que você pode colocar uma cadeira, uma rede, para sentar e conversar, onde tem sombra. Algumas casas, principalmente no interior, têm esse tipo de estrutura. Tá? Você já deve ter visto. E lá atrás tem uma espécie de prédio, né? Com mais ou menos os 2 andares. E, basicamente, nessa casa aqui, por bastante tempo, Vincent van Gogh morou. E ele gostava muito dessa casa, porque ele representou ela várias vezes. Inclusive, ele também representou essa casa por dentro, ele representou o próprio quarto dele. A gente vai ver também essa estrutura. Aqui, a gente pode perceber que como era importante a representação da casa dos artistas, porque, além de representar a sua casa, ele representava como era o ambiente naquela época, lá para 1890 e 80, onde as pessoas elas não tinham uma fotografia muito boa. Então, uma forma de representar era basicamente através da pintura. Aí você vai analisar, basicamente, que ele constrói, né, ele faz a pintura, e as construções ao redor da sua casa também são representadas, como a rua, as calçadas, as árvores. Lá atrás tem uma ponte, no finalzinho tem uma ponte. Se você não estiver enxergando direito na unidade 3, lá no finalzinho tem 2 imagens bem grandes dessas aqui para você analisar. Então, analisa aí comigo, se você não estiver observando aqui. Então, você vai ver, ó, tem uma espécie de bar ou restaurante, as pessoas estão ali sentadas, conversando em cadeiras, e tem estruturas com outras casas, talvez lojas. Então, além de representar a sua casa, ele representou
basicamente também a estrutura do local que ele vivia, seja do bairro, da cidade, da rua onde ele estava. Então é bastante importante. Hoje em dia, essa mesma estrutura de esquina também existe, porém hoje com asfalto, né? Não existe mais essa cor, a casa foi restaurada, agora existem prédios, então não é basicamente mais como era naquela época, mas hoje a gente pode saber como era através dessa imagem. Como eu falei para vocês, ó, ele também retratou o seu quarto, a parte de dentro do seu quarto. Aí você vai analisar comigo também como era o quarto de Van Gogh. Assim como a gente também, na nossa casa, tem um quarto para a gente dormir, obviamente Van Gogh também tinha na sua casa um quarto. Aí que tem várias coisas dentro do quarto dele. Ó. Percebam que ele tem vários quadros, inclusive um quadro com fotografia dele mesmo, ou seja, de uma espécie de autorretrato, né, ou retrato, que represente ele. Aqui um local onde ele colocava as roupas, a sua cama, uma cadeira talvez para ele estudar, para ele desenhar ou pintar, né? A sua mesa, aqui possivelmente algum remédio ou perfume ou água. Aqui um objeto muito comum da época, que era uma espécie de vasilha com um jarro, que era como eles faziam a limpeza, como se fosse o seu banho. As pessoas na Europa, por conta do frio, elas não tomavam banho no chuveiro como a gente toma hoje. Elas tomavam banho com um potinho de água e elas faziam a sua limpeza assim com um pano por causa do frio. Então era comum que tivesse dentro das casas, dentro dos quartos, esse tipo de estrutura. Ó. Aqui também parece ser uma toalha. Outra cadeira, a janela. Nós percebemos que ele retratou a cor, né? Embora por fora a casa dele seja amarela, por dentro o quarto dele é azul, né? As paredes estão pintadas na cor azul. O chão, ele tem uma tonalidade meio esverdeada, que também é uma característica muito própria do artista, né? Ele trabalhava com muitas cores. Então, todas as obras do Van Gogh vão ser assim bastante coloridas, tá bom? Aqui é uma fotografia bem antiga da época, de como era a casa dele, a estrutura, né? Como as fotografias naquela época não tinham cor, eram preto e branco, basicamente, a gente não vai ver muito nitidamente a cor da casa, porém era amarela. E aqui a estrutura, ó, assim como ele pintou, as duas partes da casa, lá atrás o prédio, as árvores, a própria rua, não dá para ver a rua lateral, mas é por conta da posição da fotografia. Vamos aqui, ó, o Van Gogh, para que vocês não esqueçam. Aí também foi um próprio autorretrato dele, ele fez a pintura, ele se olhou no espelho e fez a sua própria pintura, ele gostava muito de fazer isso. E também gostava de pintar com bastante cores, ó. O rosto dele tem várias cores, tá? Então, o dono daquela casa lá, a casa amarela que a gente está vendo, é o Vincent Van Gogh, que é esse rapaz aí. Vamos para a próxima casa. A casa do Claude Monet, que era um artista também e que fazia várias pinturas. A casa do Claude Monet era uma casa de campo. O que é uma casa de campo? Era uma casa que era localizada no meio de um local onde tinha muita árvore, muita flor, lagos e coisas do tipo. Então, durante a vida dele, ele representou várias vezes os jardins da casa dele. Embora a gente não conseguisse ver ao certo a casa, porque a casa em si também era coberta com o jardim, com as plantas, com as flores, parecendo a estrutura da nossa escola na frente. Não tem aquelas plantinhas que estão na parede? Pois é, a casa dele, do Claude Monet, também tinha essas plantinhas. Então, às vezes, a casa ela era escondida por essas plantinhas que cresciam nas paredes. Aí nós temos aqui a antiga casa dele, que é uma casa de mar, que a gente chama. Casa de mar é basicamente como a gente chama hoje de casa de praia, que é uma casa que fica, né, à beira da praia, onde você vai visitar a praia e você fica lá durante alguns dias. Então, essa casa dele é a casa de mar, e a casa que ele representou durante bastante tempo era a casa que tinha esses jardins. Aqui é uma parte dos jardins da casa dele, aqui nós vemos uma ponte, ó, uma mini ponte, embaixo nós temos essa estrutura que parece um lago, coberta com flores, que parecem as flores da Vitória Régia, aquela florzinha que tem lá na Amazônia, que ela fica em cima da água. Basicamente, também tinha aqui uma florzinha parecida com ela. E aqui várias árvores, porque o jardim dele era bastante fechado. A gente vai já tentar localizar a casa dele. Aqui também, ó, várias flores, aqui tem um caminho, e aqui no fundo, ó, nós temos as portas, as janelas e a estrutura. Essa parte que é azul
Bem no finalzinho, escondida, é a estrutura da casa dele. Ou seja, a casa ela tinha muito jardim, muita árvore, e você não conseguia enxergar, se você não chegasse perto da casa, a estrutura da casa. Agora, nós vamos para uma casa bastante interessante. E também, essa casa é uma casa que ela não foi somente pintada. A casa de Carlos Paes Vilaró é a casa de um arquiteto. Então, ele, além de trabalhar com arquitetura, ele construiu a sua própria casa. É uma casa bastante famosa, que hoje em dia nem é mais a casa dele, é propriamente um hotel, junto com um museu e várias coisas. E nessa casa a gente vai se concentrar, porque ela traz um significado bastante interessante, principalmente para o nosso país. Tá? Vamos analisar um pouquinho aqui a casa. Essa aqui só é uma parte da casa, tá? Se você analisar aqui, parece que é uma casa pequena, né? Uma casa comum, porém, ela é enorme. A gente vai já ver uma foto dela numa visão ampla. Que nós observamos que, se vocês forem analisar, elas parecem, essas janelas, essas portas, parecem lá as casas que tinham lá na Capadócia, que eram feitas nas montanhas, se vocês lembram? Basicamente, parece a mesma estrutura, né? Porém, essa estrutura é uma estrutura feita, construída, não é uma rocha, não é uma montanha, e ele fez essas aberturas aqui e, para finalizar, pintou de branco, tá? Não é uma rocha, ele realmente construiu assim. Porém, ele construiu em cima de uma montanha, de uma encosta, e a gente vai já ver isso. As cores que vão realçar são as cores do azul, né? Tanto do céu como do mar, que está ali atrás, e das piscinas, que ele realçou, justamente por isso que ele usou o branco, né, para destacar as outras cores da estrutura. Se você for analisar, ó, tem vários quartos, por isso que essa casa se tornou um hotel. Ele demorou 30 anos para construir essa casa, então ele foi acrescentando com o tempo várias partes na casa. Começou com uma casa de verão dele, aí ele foi construindo e criou um ateliê, que é um local onde ele fazia as suas pinturas, porque ele também era artista plástico, além de arquiteto. Depois disso, ele pegava, ele tentou criar um museu, então ele construiu outra estrutura, e hoje em dia essa casa ela é tão grande que ela se tornou um museu e um hotel. Então, quem pode visitar lá no Uruguai, onde essa casa está, vai visitar um hotel, vai se hospedar no hotel e pode visitar um museu, obviamente com obras desse artista. E aqui nós temos a casa, e ela recebeu um nome, essa casa é chamada de Casa Pueblo, ou então Casa da Cidade. Ela realmente é uma casa bastante conhecida, e se você for nessa região, você vai acabar sendo levada a conhecer o museu que tem aqui. Ah, professora, mas por que essa Casa Pueblo é tão interessante? Por que ela é tão, assim, diferente? Por que ela é interessante para o nosso país? Basicamente, essa é a estrutura da Casa Pueblo. Basicamente, ela está, como eu falei para vocês, numa montanha. Observem, ó, nós temos o mar aqui, e ela tem essa estrutura como se tivesse sido feita, né? Foi feita realmente numa encosta, que é a parte que fica no finalzinho, ou nas bordas de uma montanha, de um local alto. E você observa que ela tem um destaque. Mas existe uma coisa bastante interessante por trás da construção e que as pessoas analisaram depois. E eu vou pedir para vocês analisarem comigo aí em casa, que é basicamente qual o formato que a Casa Pueblo forma. Já pararam aí para analisar na imagem? Observem na imagem. Qual o formato, né? Se você for analisar o formato, tá? Essa estrutura todinha aqui, em branco, é a Casa Pueblo. Vou lhe dar aí uns segundinhos para você tentar descobrir qual é o formato. Analisa aí, tenta lembrar de outra imagem que você viu que seja parecida com essa. Talvez você não perceba agora, mas quando a tia falar o que parece, você vai conseguir associar basicamente. Aqui a gente vai analisar, durante a percepção da forma, que essa casa ela é muito grande. Ó. Observem, cada janela dessa possivelmente vai estar representando um cômodo, um quarto desse hotel. Ó. Temos várias piscinas, né, espalhadas por essa estrutura toda. Não é à toa que ele passou 30 anos. Né? 30 anos é uma vida. Imagine só você passar 30 anos construindo uma casa, né, estruturando essa casa. É claro que ela ia ser bastante grande. Mas agora não vamos perder tempo e vamos diretamente para o formato dessa casa. Depois de se analisar várias fotografias, foi observado que
essa casa tem o formato do mapa do Brasil. Se você for analisar, ó, nós temos toda a estrutura do mapa do Brasil, aqui a região sul, a região nordeste, a região norte. Se você fizer um círculo, né, se você circular, na verdade, toda a linha aqui ao redor da Casa Pueblo, você vai formar aparentemente o mapa do Brasil. Por isso ela é tão interessante, porque ela acaba sendo associada, embora ela tenha sido feita, né, ela esteja no Uruguai, outro país, a gente acaba tendo uma associação, que é o quê? Eu consigo pensar que aquela estrutura parece com o meu país, né? No caso, o Brasil. Então, eu consigo observar e tentar ver o mapa. Agora, eu tenho certeza que toda vez que vocês olharem agora para a imagem, vocês vão conseguir enxergar o mapa do Brasil. Então, basicamente é isso. O artista talvez não tivesse essa intenção, ou talvez tivesse a intenção de representar o mapa do Brasil, ou por conta da própria estrutura, ele não tenha usado, né? Tenha usado esse formato porque era necessário, talvez não pudesse construir aqui, mas, enfim, ficou um formato bastante interessante, não é isso? Então, nós temos aí os artistas, são pessoas comuns como a gente. Eles também moravam em casas, tá? Eles gostavam de suas casas, assim como a gente gosta das nossas casas, passaram bastante tempo, alguns até construíram as suas casas, no caso desse arquiteto. E então, a casa também era um local importante para os artistas também, assim como é para a gente. Então, os artistas também sentiam um sentimento, né, uma felicidade muito grande, um amor por suas casas. Assim como a gente sente, né, aquela vontade quando a gente está fora de casa, aquela vontade de retornar para a nossa casa, da mesma forma, os artistas também tinham um apego às suas casas. Então, lembre, né? Cada artista viveu durante a sua vida, durante a trajetória, as suas pinturas, toda a sua carreira de artista, ele viveu também numa casa. E essa casa foi importante para a criação artística dele. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado muito das casas dos artistas, do Van Gogh, a casa do nosso Claude Monet, a casa do Vellari. Basicamente, a gente vai encerrar nessas três aqui. Agora, existem várias casas, né? Cada artista tinha a sua casa. Então, é isso. Até a próxima aula.